Amém? Amém. Glória a Deus. Amém. Pode sentar. Está liberado o assento agora. O irmão já estava cansado de pé aqui. Amém? Está todo mundo aí hoje? Levante suas mãos bem alto, isso, todo mundo. A casa do Senhor é a casa onde nós iremos nos alegrar, amém? Amém. Se você está com um problema lá fora, saiba que todos têm problemas. Uma coisa que é certa, que eu e você, e o nosso irmão que nós nos conhecemos lá nos Estados Unidos, lá em Portugal, lá em Canadá, ele também tem problemas. A diferença para aquele que tem problemas é aquele que deposita fé em Jesus Cristo, amém? Porque o problema não é maior do que o nome de Jesus. Quando nós confiamos em Jesus, Ele faz o impossível acontecer na nossa vida. Meus irmãos, eu tenho certeza que a reunião de hoje vai ser uma reunião de bênção. Ela já está sendo uma reunião de bênção, uma reunião de vitórias, amém? E o Senhor, Ele vai nos revelar aqui mistérios. O Senhor vai nos revelar aqui como é que nós devemos nos dirigir para essa semana abençoada. Sabe que hoje é o primeiro dia da semana, e nós temos aí mais uma semana pela frente, uma semana de vitória que o Senhor, Ele quer nos dar, amém? Glória a Deus. Vamos abrir a nossa Bíblia lá no livro de Daniel. Daniel capítulo 3. Louvado seja o nome do Senhor. Daniel capítulo 3. Daniel capítulo 3. Vou esperar os irmãos acharem. Quem que não tem Bíblia, levanta a mão. Quem não tem Bíblia, levanta a mão. A gente vai levar até aí. Está todo mundo com Bíblia. Só o Rian que levantou a mão. Todos acharam? Amém. Vou esperar. Daniel capítulo 3. Isso, Daniel capítulo 3. Nós vamos estar lendo o capítulo 3 inteiro, porque nós temos que entender o que aconteceu aqui no capítulo 3. Ele não é muito grande. Nós vamos estar acompanhando aqui. A minha Bíblia está com uma versão atualizada, mas é o mesmo conteúdo que o seu. Todos acharam? Amém? A minha Bíblia diz assim: a imagem de ouro de Nabucodonosor. O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro de 27 metros de altura e 2 metros e 70 centímetros de largura, e a ergueu na planície de Dura, na província da Babilônia. Depois convocou os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os conselheiros, os tesoureiros, os juízes, os magistrados e todas as autoridades provinciais, para assistirem à dedicação da imagem que mandara erguer. Assim todos eles, sátrapas, prefeitos, governadores, conselheiros, tesoureiros, juízes, magistrados e todas as autoridades provinciais se reuniram para a dedicação da imagem que o rei Nabucodonosor mandara erguer, e ficaram em pé diante dela. Versículo 4. Então o arauto proclamou em alta voz, ou o porta-voz: esta é a ordem que lhes é dada, ó homens de todas as nações, povos e línguas. Quando ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música, prostrem-se em terra e adorem a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor ergueu. Quem não se prostrar em terra e não adorá-la, será imediatamente atirado numa fornalha em chamas. Versículo 7. Por isso, logo que ouviram o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, de toda espécie de música, os homens de todas as nações, povos e línguas prostraram-se em terra e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor mandou erguer. Neste momento, alguns astrólogos se aproximaram e denunciaram os judeus, dizendo ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive para sempre. Tu emitiste um decreto, ordenando que todo aquele que ouvisse o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta e de toda espécie de música se prostrasse em terra e adorasse a imagem de ouro.
e que todo aquele que não se prostrasse em terra e não adorasse seria atirado numa fornalha em chamas. Versículo 12. Mas há alguns judeus que nomeaste para administrar a província da Babilônia, e os nomes são Sadraque, Mesaque e Abednego, que não te dão ouvidos, ó rei, não prestam culto aos deuses, nem adoram a imagem de ouro que mandaste erguer. Versículo 13. Furioso, Nabucodonosor mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego. E assim que eles foram conduzidos à presença do rei, Nabucodonosor lhes disse: é verdade, Sadraque, Mesaque e Abednego, que vocês não prestam culto aos meus deuses, nem adoram a imagem de ouro que mandei erguer? Pois agora, quando vocês ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta e de toda espécie de música, se vocês se dispuserem a prostrar-se em terra e adorar a imagem que eu fiz, será melhor para vocês. Mas se não adorarem, serão imediatamente atirados numa fornalha em chamas, e que Deus poderá livrá-los das minhas mãos, disse Nabucodonosor. Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei: ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos, e Ele nos livrará das tuas mãos, ó rei. E eles continuaram: mas se Ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Aqui tá bom, amém? Glória a Deus. Curve a tua cabeça, vamos fazer mais uma oração a Deus. Louvado Deus Todo-Poderoso Jeová. Senhor Deus, nós vamos dar início à tua mensagem, a tua palavra que é poderosa, Pai. A tua palavra diz que a tua palavra ela é mais afiada que uma espada, com uma lâmina de 2 gumes, e quando ela entra no coração, papai, ela faz morada nisso, Senhor. Senhor Deus, nós reverenciamos o teu santo nome, Jeová, Pai. E pelo poder do nome de Jesus, Senhor Deus, nós declaramos que esse culto vai ser abençoado, Pai. Eu me prostro ao Senhor e me coloco diante da tua cruz e peço pela tua misericórdia, use a minha vida, Senhor Deus, para que o Senhor possa nos transmitir a mensagem, Senhor Deus, pela qual o Senhor tem para entregar a cada um que está aqui hoje. E aquele que crê diz amém. Amém. Glória a Deus, amém? Louvado seja o nome do Senhor. O que nós acabamos de compreender, amados, nós lemos, a Bíblia nos falou que o rei Nabucodonosor, ele fez um decreto, ele armou um decreto naquela cidade, a cidade que eles estavam morando era a cidade de Babilônia. A cidade de Babilônia era uma cidade enorme, uma cidade muito próspera, e o rei Nabucodonosor tinha um poder imenso naquela época. Ele era um rei muito próspero, muito rico, e o decreto que ele fez, que nós acabamos de analisar, é que ele mandou erguer uma estátua enorme. Nós não podemos saber se essa estátua era uma imagem dele, ou era uma estátua que eles dirigiam a um Deus, pelo qual eles poderiam adorar. E como nós acabamos de acompanhar, existiam 3 adolescentes, 3 jovens de Deus, que eram Sadraque, Mesaque e Abednego, que trabalhavam para o rei Nabucodonosor, que eles se recusaram a se prostrar diante daquela estátua. E o rei, muito furioso, porque isso era um decreto, e quem não obedecesse aquele decreto ia ser lançado na fornalha de fogo, ou seja, ia ter ali a sua morte decretada por não obedecer às ordens do rei. E só que os adivinhas daquela época, eles descobriram que Sadraque, Mesaque e Abednego, eles não se prostraram diante daquela estátua. E o que aconteceu? Os adivinhas denunciou Sadraque, Mesaque e Abednego a Nabucodonosor, e ele imediatamente mandou-o chamar, para que pudesse verificar se aquela história de fato era verdadeira ou não. E quando Sadraque, Mesaque e Abednego chegou perto do rei, o que aconteceu? O rei deu mais uma chance para aqueles 3 jovens, e os jovens, mais uma vez, de uma forma diferente, de uma forma de diferença, de uma forma firme, disseram na face do rei. Não foi pelas costas, nem por um porta-voz, foi olho a olho no rei. Ó meu rei, nós não prostraremos diante dessa estátua, porque nós temos um único Deus que nós prestamos culto. Diga glória a Deus. A convicção daqueles 3 jovens, a convicção e a fé daqueles 3 jovens faziam com que eles tivessem já uma bagagem tão grande de Deus na vida deles, que eles eram jovens,
mas eles tinham um Espírito Santo muito grande na vida deles. E fizeram com que eles não adorassem aquela imagem. Meus irmãos, a imagem, a mensagem que nós vamos estar aprendendo nessa tarde é fazendo a diferença no meio de uma sociedade corrupta. Nós verificamos e vemos que Sadraque, Mesaque e Abednego, eles fizeram a diferença no tempo deles. Só que hoje nós estamos vivendo um outro tempo, um novo século. E quem tem que fazer a diferença nos dias de hoje já não é mais Sadraque, Mesaque e Abednego. Quem tem que fazer a diferença nos dias de hoje sou eu e são vocês que estão aqui presentes hoje. Só que Deus, Ele dá uma oportunidade para nós também fazermos a diferença nos dias de hoje. Só que aqueles 3 jovens, eles não só fizeram a diferença, eles ficaram marcados na história. Nós estamos aqui contando a história deles, porque não só com uma atitude, mas com uma ação poderosa da parte deles. Eram 3 jovens. Nós estamos aqui relembrando aquilo que eles fizeram há mais de 2, 3, 5 mil anos atrás, meus irmãos e minhas irmãs. A questão importante que nós temos que frisar aqui hoje, como é que nós podemos nos livrar, como é que nós podemos fazer a diferença numa sociedade corrupta nos dias de hoje. Ele não deixou se corromper a um decreto que o rei mandou ele fazer. Ele não deixou se corromper a uma ordenança. E por muitas vezes nós deixamos nos corromper nos dias de hoje por coisas muito mais simples, que nós nem sequer corremos risco de morte. É uma mentira, é uma calúnia, é uma falsidade, é uma murmuração, é uma soberba. O que nós temos que entender, meus irmãos, que nós fomos escolhidos por Deus para fazermos a diferença. E aquela árvore que não dá fruto, Deus corta e manda lenha. Ele ergue outra pessoa no meu lugar e no teu lugar. Ah, mas aí então eu já não faço mais diferença, eu já não estou mais nem Deus não dá mais nem aí para mim, o ministro. Não. Você vai sempre ter importância para Deus. Mas aquilo que Deus designou você fazer, se você não faz, Deus ele vai levantar uma outra pessoa no teu lugar para fazer. Meus irmãos, a gente está vivendo um tempo que de fato as profecias da Bíblia estão se cumprindo a cada dia, só quem não quer ver, que não vê mesmo. Nós estamos vendo aí terremotos, nós estamos vendo aí guerras, nós estamos vendo aí nos Estados Unidos o chip já ser implantado na mão esquerda das pessoas, nós já estamos vendo aí as profecias de Deus se cumprirem. E nós estamos nos pegando despercebidos e não estamos entendendo que de fato a promessa de Deus se cumprindo, falta pouco para aquilo que Ele designou acontecer, vai acontecer. O que é? Jesus ele vem buscar a sua noiva. E se nós ficarmos dormindo no ponto, dormindo ali à beira do abismo, meus irmãos, não queira que aconteça o pior. Não pense que a sua salvação e a minha salvação está garantida, porque de fato haverá muitos daqueles que vão pensar que vão subir, mas não vão subir. Jesus, meus irmãos, nós não podemos dormir no ponto, nós não podemos brincar de ser crentes, e nós não podemos deixar de cumprir aquilo que Deus ele está pedindo para nós cumprirmos. Primeiramente, nós somos enviados e nós fomos levantados para fazer a diferença onde, em primeiro lugar, ministro? Dentro do nosso lar. Dentro da nossa casa, nós temos que fazer a diferença primeiramente. E depois no nosso trabalho, depois no nosso ministério, na igreja, e assim sucessivamente. Meus irmãos, abre os olhos, entenda o que Deus está querendo passar para nós aqui hoje, é importante. Como é que nós podemos fazer a diferença nessa sociedade corrupta? Como é que você pode dizer não àquilo que o mundo ele tenta pregar para nós? Se nós formos aí fora hoje, nós vamos ver que o sexo é liberal, nós vamos ver que não tem problema fazer muita coisa, que mentir não tem problema, que levar vantagem num negócio, levar vantagem numa venda não tem mais problema, meu irmão. Isso aí é o que eles pregam para nós. Mas nós não podemos aceitar aquilo que o mundo prega para nós. Pelo contrário, nós temos que dar o nosso bom testemunho para fazer com que a nossa imagem reflete na vida deles. E aí eles começam a praticar aquilo que já nós estamos praticando há muito tempo. Mas a realidade também pode ser outra. É que muitos que estão aqui dentro, com os pés firmes na igreja, estão voltando a fazer aquilo que fazia lá fora. Estão voltando a praticar aquilo que por algum momento na sua vida de crente já tinha deixado de praticar. Havia um gigante dentro de nós. Aí Deus pegou esse gigante, esmagou esse gigante, jogou esse gigante no inferno. Jesus fez a nossa vida uma nova vida, fez a gente beber água pura, lavou as nossas vestes, limpou toda a nossa má imagem, todo o nosso mau pecado. Ele nos fez novo, a imagem e a semelhança dele.
que acontece? Nós caminhamos com fé, nós dizemos que nós somos fortes, nós dizemos que nós somos campeões, e nós vamos, aí vem uma luta, aí nós dizemos ainda que nós somos fortes, nós dizemos que nós somos campeões, aí vem a segunda luta, nós ainda dizemos que somos fortes, aí vem a terceira, a quarta, a quinta luta, a gente já não tem mais aquela força, aquele vigor. A nossa fé, o que acontece, meus irmãos? Ela vai decaindo, vai caindo. E infeliz é aquele que não percebe que está acontecendo isso na tua vida e na minha vida. Meus irmãos, eu não tenho medo de falar. Por algumas vezes na minha vida, eu já fraquejei na fé, eu já esfriei na fé, mas só que o Espírito Santo nunca deixou de me alertar, e eu nunca deixei de dar ouvidos pelo Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. É assim que nós temos que ser. É pecado você fraquejar, você esfriar da fé? Não é pecado, meu irmão, mas é pecado você deixar que a fé esfrie por completo na tua vida. Que você não viva um servo feliz, um servo poderoso nas mãos de Deus. Nós temos que fazer a diferença nessa sociedade corrupta, meu irmão. Nós temos que fazer a diferença nessa sociedade corrupta. Louvado seja o nome de Deus. Nos Estados Unidos, existem muitos imigrantes, e existe um testemunho que eu vi no vídeo no YouTube, que eu achei um testemunho interessante, uma história de vida, uma história de diferença impressionante. Um mexicano, nos Estados Unidos existe muito mexicanos, porque o México faz fronteira com os Estados Unidos, e nos Estados Unidos talvez seja um dos países com mais imigrantes no mundo todo. Acontece que o imigrante, ele tenta buscar o sustento para ter uma qualidade de vida melhor, e esse imigrante, ele trabalhava numa empresa, numa grande empresa. Só que dentro dessa grande empresa, havia uma vaga de gerência em aberto. E o patrão daquela empresa queria encontrar um verdadeiro gerente, para o que? Pudesse liderar uma equipe, pudesse comandar uma equipe. Ele já tentava procurar essas pessoas há muito tempo e não conseguia. Teria que ser um braço direito do chefe. E é isso que ele manda chamar esse jovem, esse rapaz mexicano, por nome de Gonzales. E dentro do escritório ele fala: o senhor Gonzales, nós estamos vendo o seu trabalho, nós estamos verificando que você é um rapaz que tem feito um bom trabalho, tem dado resultados à nossa empresa. O que eu quero lhe dizer neste momento é que nós temos uma vaga de gerência em aberto. E nós queremos saber se você está disposto a preencher essa vaga de gerente. E ele, todo animado, diz: sim, senhor, é claro que eu quero, mas só que tem uma condição. Dentro de 7 dias vai chegar uma encomenda. Vai chegar uma encomenda de 7 caminhões com alguns litros. E na hora de declarar os 7, eu quero que você não declare 7, mas sim declare 6. E esse um que falta, eu quero que você deixe encoberto. Você pode fazer isso por mim? E ele disse para o patrão: patrão, mas se vai chegar 7 encomendas, como é que eu vou declarar apenas 6? E há uma que vai faltar. E o patrão olha para ele e diz: querido, a vaga que nós estamos pretendendo é justamente essa. Nós queremos saber se nós podemos contar com você. E ele ficou um pouco sem resposta, sem ação. E o patrão deu a oportunidade dele ir embora, pensar e voltar com a resposta no dia seguinte. E ele volta com a resposta no dia seguinte. Ele conversou com a esposa dentro da casa dele. A esposa dele dizendo: mas é uma oportunidade única que nós vamos ter. Você vai ter um aumento no salário. Mas ele falou: mas eu vou ter que mentir. Eu não minto. A esposa falava para ele: mas é uma mentirinha básica, não tem problema, não vai haver. Se ele está falando que não tem problema, é porque de fato não tem problema. E ele deixou aquilo no coração dele e no outro dia ele foi lá falar com o patrão. E quando ele chega no escritório no dia seguinte, o patrão cumprimenta ele e diz: senhor Gonzales, você pensou na proposta que eu fiz para você? E ele: sim, senhor, eu pensei, e eu quero lhe dizer que eu sinto muito que eu não posso aceitar a sua proposta. Mas a proposta é boa, o patrão disse para ele: senhor Deus, me perdoe, mas só aqueles princípios que eu vi, isso é uma mentira. E o Deus que eu sirvo, não é correto que nós mintamos por causa disso. O patrão logo se levantou da mesa, estendeu as mãos para ele e disse: você está contratado. Foi uma prova ali. Foi um teste que o patrão estava fazendo com ele, para ver se de fato ele era um funcionário que ele poderia confiar. Só que eu lhe disse que o patrão já tentava contratar pessoas, algumas pessoas no longo dos meses, só que ele não conseguia, porque as pessoas sempre se levavam pela corrupção, se deixavam vender por uma vaga, por uma proposta. E acontece, meus irmãos, que nós nos deixamos vender lá fora por coisa tão mesquinha, tão pequena, que nós estragamos a nossa imagem, não com o próximo,
Porque aqui eu posso me dar bem agora, eu acreditar que eu vou me dar bem, mas com Deus a minha imagem fica mais chata. Esses 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles foram à fornalha quente, e eles disseram: nós não vamos adorar a imagem que você levantou, rei Nabucodonosor. Nós respeitamos o Senhor como rei, mas nós não poderemos adorar a imagem que você levantou, porque nós adoramos um único Deus, e apenas um único Deus para nós. A Ele sim nós prestamos culto. A Bíblia diz que Nabucodonosor ficou muito furioso. No versículo 24, acompanha aí comigo, meu irmão. No versículo 24, a palavra de Deus diz: mas logo depois o rei Nabucodonosor, armado, levantou-se e perguntou aos seus conselheiros: não foram 13 os homens amarrados que atiramos no fogo? A Bíblia nos fala que no momento que Nabucodonosor pegou os 3 para lançarem na fornalha de fogo, o que acontece? As pessoas que chegavam perto da fornalha de fogo, eles já foram consumidas pelo fogo. E eles foram lançados lá. Mas só que quando o rei foi olhar novamente, não havia mais 3, havia 4. Quem estava com ele? Era Jesus Cristo, meu irmão. Era Jesus Cristo que estava com Sadraque, Mesaque e Abednego. Meu irmão, eu tenho acompanhado muitos testemunhos, e nós estamos vivendo testemunhos de fé. E nós estamos vendo que, ao meio a uma diferença, ao meio a uma escolha, uma atitude que nós tomamos dentro do reino de Deus, dentro da palavra de Deus, Deus ele faz o impossível acontecer na minha vida e na tua vida. E eles foram tão ousados, que eles disseram aqui no versículo 18: mas se ele não nos livrar, Sadraque, Mesaque e Abednego dizia: mas se ele não livrar, ele quem, meus irmãos? Jeová. Saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos teus deuses, nem adoraremos imagem de ouro que mandaste aqui. Olha o que eles disseram: mesmo se Deus não nos livrar da fornalha de fogo, nós não vamos adorar a imagem nenhuma que você mandou fazer. Se Deus quiser a nossa morte, nós vamos para a glória, e assim vai ser o que Ele vai querer. Amém? Amém. É assim que nós temos que fazer, irmãos. A morte, nós não podemos ter o medo da morte. Muitas pessoas encaram a morte como algo tão perigoso, tão fatal. A morte para nós significa vida. Diga amém. Amém. A morte para nós significa vida. Nós temos que entender isso. Se nós partirmos daqui agora, nós vamos estar muito melhor do que nós estamos aqui hoje. E nós temos que entender esse propósito. Às vezes Deus leva o marido, às vezes Deus leva a esposa, às vezes Deus leva a mãe, leva o pai, leva o filho, e nós não entendemos e ficamos lá, e Deus por quê? E Deus por quê? Meus irmãos, quem já perdeu um ente querido, fique descansado, porque ele está muito melhor do que a gente. Amém? Ele está num lugar muito melhor do que nós estamos vivendo aqui hoje, mas só que nossa hora não chegou ainda. Enquanto a nossa hora não chegou, o que nós temos que fazer? A diferença. Os verdadeiros adoradores, eles fazem a diferença para Deus. Os verdadeiros adoradores, eles buscam fazer a diferença. Meus irmãos, é impossível nós vivemos uma vida perfeita, mas não é impossível nós fazermos a diferença nos dias de hoje. Qual que é a mensagem de hoje? Eu vou deixar aqui 7 tópicos de o que a sociedade nos impulsiona e o que nós não devemos fazer. Aquilo que eles pregam para a gente, mas o que nós não devemos fazer. O primeiro tópico é as propostas de corrupção. Nós somos muitas vezes tentados à corrupção do mundo. Nós não podemos dizer que a corrupção faz parte da nossa vida. Se nós deparamos com a corrupção, nós temos que fazer aquilo que Jesus mais nos ensinou a fazer: a justiça. A justiça será feita. E nós não diremos não à corrupção, porque a corrupção não faz parte da minha vida. Proposta de dinheiro que não é honesto. Quantas vezes aí, às vezes você vai no supermercado, às vezes você vai na padaria, o caixa te dá um troco errado, o que você faz? Sabe que ele te deu um troco errado, mas não volta para devolver o dinheiro. O irmão Deus, ele vê tudo. Em Provérbios diz que os olhos de Deus estão em todo lugar. Não existe nada que a gente faça que Deus ele não enxergue. Deus ele está vendo tudo. Nós temos que ser honestos com as nossas atitudes, nós temos que ser honestos com as nossas ações, em tudo que nós formos fazer. Assim, nós vamos ter nosso cálice transbordante. Como é que eu posso reivindicar o meu direito a Deus? Senhor Deus, eu estou aí dando dízimo à tua igreja, eu estou ofertando à tua igreja, eu estou sendo servo das tuas mãos, mas eu não vejo a bênção. Mas você esqueceu daquilo que você praticou, que não foi correto, de confessar aquela ação. Meus irmãos, eu tenho certeza que se nós confessarmos os nossos pecados, se nós formos
pessoas com compromisso a Deus. Se nós fizermos a vontade de Deus, cumprimos a vontade de Deus, é impossível, porque a palavra diz, e a palavra diz que Deus tem compromisso com esse livro sagrado aqui. Deus não é homem para que minta, meu irmão. Você tem que acreditar que se você estiver sendo correto a Deus, Deus vai ser correto a você. Ainda que não seja hoje, mas Deus vai cumprir aquilo que Ele prometeu na tua vida e na minha vida. É impossível isso não acontecer, meu irmão. Se a tua vida não anda para trás, se a tua vida não anda para frente, se a tua vida não está deslanchando, é porque algo está te prendendo de receber as bênçãos que o Senhor te prometeu e prometeu. O que a Bíblia nos ensina? Vai para o teu quarto, fecha a porta e faça um diagnóstico de si mesmo, porque você vai encontrar uma resposta daquilo que está faltando, aquilo que está falhando. Meu Senhor, meus irmãos, quando você abandonar aquilo que está falhando, se de fato tiver algo, aí os milagres vão vir sobre ti. Vocês vão fazer a diferença como esses 3 jovens que nós estamos aprendendo. 4. As propostas de mentiras. Às vezes nós somos pegos aí por fazer ou por contar alguma mentira. Aquela mentira santa. Não existe mentira santa, meu irmão. Mentira pequena, mentira grande, é tudo mentira. É tudo mentira. Tome cuidado com que as pessoas elas forçam vocês a fazerem, a contar, a dizer. Se não é verdade, não é verdade, ponto final. Ah, mas eu tenho medo porque é uma pessoa tão querida, eu fico tão sem graça de não dizer aquilo que ele está pedindo. Então quer dizer que você prefere agradar a pessoa do que agradar o Espírito Santo de Deus? Nós temos que vigiar em tudo isso que nós estamos fazendo. Se nós queremos a diferença de Deus, essa unção que estava nesses 3 jovens na nossa vida, nós temos que cumprir. Nós temos que ser assim um pouco escandalosos em cumprir sim, diferentes. Nós não viemos para fazer a diferença? Nós não fomos escolhidos de uma forma diferente? Nós não somos a diferença desse mundo? Então nós não podemos aceitar aquilo que o mundo fala que a gente deve aceitar. A gente tem que dizer não. O mundo diz sim, mas a gente diz não. Ah, você é sem graça, você é santinho. Beleza, deixa eu com a minha santidade, com a minha sem graça aqui. E siga você na sua vida. Amém? Às vezes a gente sente sem coragem de dizer isso. Ai, você é grosso, você é estúpido. Não! Tem que falar a verdade na cara das pessoas. De uma forma correta, de uma forma sem ser bruta, de uma forma sem ser mal educada. Mas quem disse que falar a verdade é errado? Às vezes a pessoa é tão quietinha que tem a vontade, tem medo de falar a verdade. Meu irmão, não tem medo de falar a verdade, não tem medo se a pessoa vai ficar magoada, não. A verdade é verdade, ponto final. Amém? Diga amém. Amém. Glória a Deus, aí sim. Convites que não irão te levar, convites que irão te levar para o abismo. Isso é mais para os jovens. Nós temos alguns jovens aqui no nosso meio. Por muitas vezes nós recebemos convites que nós sabemos que aquele convite não vai nos levar para um lugar correto. Meu irmão, vai ter algo na minha casa, legal. Eu sei que você não bebe, vai ter uma cervejinha ali, mas só para aquele pessoalzinho lá, ó. Você não precisa beber, você não precisa ir lá e tal. Mas fica lá no seu cantinho, eu quero a tua presença lá. Naquele momento o Espírito Santo vai te dizer, ou você não vai, ou você não vai. Se aquela pergunta que tiver no meu coração, será que eu devo ir? Esquece, não vai. Porque se há dúvida se você vai ou não, porque já não é para você ir. Ponto final. Agora, o Espírito Santo ele vai falar que é para você ir, se for igual Jesus. Jesus ele ia no meio dos trambiqueiros, ele ia no meio dos pingaiadas, ele ia no meio dos drogados, demoniados, por quê? Ele estava preparado para frequentar aqueles lugares. Amém. A questão é, você está preparado para frequentar esses lugares? Deus te tirou da balada, Deus te tirou do vício, Deus te tirou das drogas, Deus te tirou das bebedeiras. Você já está curado a 100% para voltar a frequentar aqueles lugares? Deus te tirou da fofoca, Deus te tirou da mentira. Você está preparado para voltar naquele lugar que você sabe que só vai ter coisa errada? Então nós temos que vigiar. Fazer o quê? Se lá eu tenho uma dúvida que lá pode me trazer algo que eu fazia no passado, não, desculpa, eu não posso ir, meu irmão. Eu não posso ir. E nem tenta inventar desculpa que você tem um novo compromisso, porque você já está mentindo. Ah, eu tenho um compromisso que não sei o que lá, não vou poder ir. Mentira. É por aí mesmo, meu irmão. Não é radicalizar, não. Nós não somos radicalizados a nada. Nós somos sinceros. Lembra? Nós temos que falar a verdade. Esse negócio de desculpinha, esse negócio aí não está com nada. Nós temos que falar a verdade, ponto final. Meu irmão, me perdoe. Só que eu não vou poder ir, porque eu sei que lá não vai ser bom para mim. Lá vai ter isso, lá vai ter aquilo. E hoje eu já não vivo mais esse momento. Já vivi, mas hoje não, graças a Deus. Respeito a tua vontade, mas só que para mim já não é mais legal. Você me respeita a minha vontade? Respeito, então tá. Tchau, obrigado. Eu te amo. Deus te abençoe. Amém, meus irmãos? É assim que funciona.
Nós temos que ser sinceros. Não tenha medo de dizer a verdade. Não tenha medo de dizer a verdade. Amém? Amém. Louvado seja Deus. Isso aqui é interessante, hein? Conselhos de irmãos que vão te afundar. Ô, meu irmão, as fofoquinhas santas também. As fofoquinhas santas é sensacional. Meu irmão, você não sabe que eu vi a Dona Maria fazer ontem aqui na casa de lá. Meu irmão, toma muito cuidado com isso. O que a vizinha faz, o que o vizinho faz, não te diz respeito nem aqui, nem na China, nem em lugar nenhum. Amém. Tem pessoas que vê uma coisa na esquina e fala, vem aqui, uma Solange. Você não sabe que eu vi ali, preciso te contar. Eu estava esperando você chegar e eu já estava aqui, eu precisava falar com alguém. Ainda bem que você chegou, irmão, mas eu preciso te contar uma coisa. Não se afaste disso. O Espírito Santo não se agrada disso. O Espírito Santo te deu uma vida, o Espírito Santo te deu uma fé, o Espírito Santo te dá todas as condições possíveis de você viver uma vida próspera, uma vida feliz e uma vida santa. Se você quer falar da vida do outro, fale bem. Fale bem. Por mais que ele seja um mau testemunho, fale bem. Jesus disse, nós devemos amar primeiramente os nossos inimigos. Por quê? Amar aqui o Sr. Agenor, amar a Solange é fácil, porque são meus irmãos em Cristo. É fácil amar eles. Agora, não é fácil amar aquele que apedreja, aquele que fala mal de mim. Aí que está o desafio. Quer fazer a diferença? Ame quem te odeia. Ame quem fala mal de ti. Ame quem só te dá trabalho. Aí, meus irmãos, que o negócio vai ferver para o teu lado. Mas é uma fervida legal, né? E o Espírito Santo vai fazer um reboliço na tua vida. Mas aí está a diferença. Você quer vencer? Você tem que fazer muitas coisas que o teu coração diz para você não fazer. O coração é traiçoeiro, não é? O coração fala, mas eu quero fazer aquilo. Mas o seu subconsciente, aqui, a sua sensatez tem que falar, é isso que tem que fazer, não é aqui não, é aqui, ó. Culto racional, vamos fazer uma coisa certa. O coração, muitas vezes, eles nos afundam. Nós temos que saber exatamente o que nós devemos fazer. Aqui estão alguns conselhos que o Espírito Santo colocou no meu coração e que a gente faz lá fora sem perceber. Tipo assim, é algo que é voluntário, sem querer. Foi sem querer que entra. Não pode. Não pode. Tá bem, meus irmãos? Não pode. Se você quer ter uma vida santa com Deus, se você quer ver Jesus no dia do arrebatamento, se você quer nesse tempo ainda ter uma vida próspera, feliz, meus irmãos, existem muitas pessoas aí nas igrejas, fora das igrejas, em todos os lugares, que são de Deus, mas que tem uma cara fechada. Mas é uma cara fechada mesmo, meu irmão, você é feliz, você é vivo. Você é vivo, meu irmão. Olha para o teu irmão e diz, eu sou vivo. Eu sou vivo. Eu sou vivo. Eu sou vivo. Amém? Você é vivo? Eu sou vivo. Glória a Deus, amém? Quem que é vivo? Quem que é vivo? Glória a Deus! Aleluia! Irmão, Deus deu uma boca. Não, o que a irmã Juliana faz é algo que nós devemos fazer. Por quê? Porque é essa alegria que Deus quer que a gente tenha. É espernear na presença de Deus, é gritar na presença de Deus, é rodopiar na presença de Deus. Se é assim que você quer, o Espírito Santo te dá liberdade para isso. Mas o que nós não podemos é ter uma vida amuada, quieta. Irmão, nós fomos escolhidos para fazer a diferença. Amém. E nós temos que fazer a diferença no tempo de hoje. Você quer ter uma vida feliz? Quer ter uma vida próspera? Quer ter uma vida diferente? Então vamos fazer a diferença. Amém? Então vamos aplaudir o Senhor bem forte. Glória a Deus. Então foi essa mensagem que Deus nos trouxe hoje. Eu tenho certeza que nós vamos ter uma semana de vitória. Meu irmão, decrete, não é a falência, decrete a vitória sobre a tua vida. As circunstâncias dizem ao contrário, mas você vai falar, hoje é domingo, é o primeiro dia da semana, e mesmo que tudo diz ao contrário, eu vou ter uma semana vitoriosa em nome de Jesus, porque é Ele que escreve a minha vitória, não é as circunstâncias, não é a falta de dinheiro, não é as contas, não é a falta de comida. Meus irmãos, isso aí é tudo motivo para você colocar a tua fé em prática. É Jesus que escreve a tua vitória, amém? Amém. Amém, glória a Deus. A irmã Solange vai trazer algumas palavras. Glória a Deus. Olha, Deus falou poderosamente, amém? Glória a Deus. A cada um de nós, aleluia, comemos um pedaço da fatia, né? Deste bolo, em nome de Jesus, amém? Louvado seja Deus, tudo é para o nosso crescimento espiritual, amém? Igreja, se coloque-se de
Vem em nome de Jesus.